salve moçadinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Israel, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam todos bem. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo dessa semana. Módulo 1, Termologia. Primeiro vamos falar de temperatura. Nesse primeiro contato, vamos entender a temperatura como a grandeza que associamos a um corpo, para traduzir o estado de agitação das partículas que o constitui. Esse estado de agitação é definido pelo nível energético das partículas e constitui o estado térmico ou o estado de aquecimento de um corpo. A medida desse nível energético da temperatura é feita de maneira indireta, através da medida de uma outra grandeza característica de um determinado corpo e variável com a temperatura. Essa grandeza é chamada de grandeza termométrica e o corpo é o termômetro. Vamos falar agora do termômetro. O termômetro é um dispositivo usado para a determinação de temperaturas. Em todo termômetro encontramos uma substância denominada substância termométrica, que tem pelo menos uma de suas propriedades físicas variando com a temperatura. Essa propriedade física usada na determinação de temperatura é a grandeza termométrica. O mais conhecido dos termômetros é o de mercúrio. A substância termométrica é o mercúrio e a grandeza termométrica é a altura H da coluna do mercúrio. Estabelece-se uma relação entre a altura da coluna de mercúrio, que é o H, e a sua temperatura, que é a mesma do corpo que está em contato com o bulbo desse termômetro. Assim, para cada valor de H, existe uma única temperatura, que vamos chamar de θ. O conjunto dos pares, θH, define uma função denominada equação termométrica. Nome equivocado, pois se trata de uma função e não de uma equação. Então, a equação termométrica é dada pelos pares θH. Agora vamos falar da equação termométrica. A equação termométrica é uma expressão do tipo G igual a F de θ. Se a equação termométrica é uma expressão do tipo G igual a F de θ, ela vai relacionar os valores da temperatura θ com os valores da grandeza termométrica, que é a G. Geralmente é uma função do primeiro grau. Se geralmente é uma função do primeiro grau, ela é dada pela G igual a vezes B θ, em que A e B são constantes relativas a cada termômetro. Geralmente, a grandeza termométrica é uma pressão, um volume ou um comprimento. Vamos falar agora das escalas termométricas. Uma escala termométrica é um conjunto de valores numéricos de temperaturas, cada um associado a um determinado estado térmico pré-estabelecido. As escalas mais conhecidas são escala Kelvin. A escala Kelvin, também denominada de escala absoluta ou escala termodinâmica, foi obtida através do comportamento de um gás perfeito quando o volume constante fez-se variar a pressão e a temperatura. Para os pontos fixos denominados zero absoluto e ponto triplo da água, associamos 0 Kelvin e 273,15 Kelvin, respectivamente. Então, para o zero absoluto na escala Kelvin, nós vamos denominar o 0 Kelvin. E o ponto triplo da água, vamos associar o 273,15
0,15 Kelvin. Devemos entender por zero absoluto o estado térmico teórico, no qual a velocidade das moléculas de um gás perfeito se reduziria a zero. Ou seja, quando cessar o estado de agitação das moléculas, a velocidade das moléculas de um gás perfeito vai se reduzir a zero. O ponto triplo da água ocorre quando o gelo, água e vapor de água coexistem em equilíbrio. Quando a água e o vapor de água estiverem em equilíbrio, ali teremos o ponto triplo da água. A próxima escala agora é a escala Celsius. A escala Celsius ela é definida pela relação θ de graus Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273,15. Aqui está a relação θ graus Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273,15. Observe que uma variação de temperatura é expressa nas escalas Celsius e Kelvin pelo mesmo número. Ou seja, a variação de temperatura de Celsius e Kelvin, como ela é dada pelo mesmo número, temos que a variação de θ Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. No zero absoluto, essa escala assinalaria menos 273,15 graus Celsius. E no ponto triplo da água, o valor seria de 0,01 graus Celsius. Até 1954, essa escala era definida convencionando-se 0 graus Celsius e 100 graus Celsius como as temperaturas associadas a dois pontos fixos. O ponto fixo ou ponto de gelo é o estado térmico do gelo flutuante. O que seria um gelo flutuante? É o equilíbrio entre o gelo mais a água, sob uma pressão normal de 0 graus Celsius. Ponto fixo ou ponto do vapor é o estado térmico do vapor de água em ebulição, sob uma pressão normal de 100 graus Celsius. A escala Celsius é usada oficialmente em vários países. Entre esses países, o Brasil é um deles. Escala Fahrenheit. Essa escala é usada geralmente nos países de língua inglesa. No ponto de gelo, que é o primeiro ponto fixo, ela assinala 32 graus Celsius. E no ponto de vapor, que é o segundo ponto fixo, o valor é de 212 graus Fahrenheit. Equação de conversão. Uma equação de conversão é uma relação entre as temperaturas em duas escalas termométricas, tal que, sabendo-se o valor da temperatura numa escala, pode-se obter o correspondente valor na outra. Assim, relacionando as três escalas citadas anteriormente, temos da figura anterior, vamos obter a equação de conversão entre essas escalas. Ou seja, a equação de conversão é θc dividido por 5, que é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9, igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Essa é a minha equação de conversão. Vamos falar agora do termômetro clínico. O termômetro clínico é um termômetro específico utilizado para medir a temperatura do corpo humano. Ele utiliza o mercúrio como substância termométrica e usa a graduação de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Além dos termômetros clínicos, os termômetros de uso geral usado para medir temperaturas locais utilizam o mercúrio como substância termométrica e a altura da coluna como grandeza termométrica. Existem 4 razões
para utilizarmos o mercúrio como grandeza termométrica num termômetro. Primeira razão, o mercúrio se dilata de maneira uniforme com a variação de temperatura, apresentando-se no estado líquido de menos 38 graus Celsius até 357 graus Celsius, sob uma pressão normal. Observemos que a solidação e a vaporização do mercúrio ocorrem em temperaturas que não fazem parte das temperaturas encontradas no nosso ambiente normal de vida. 2. O mercúrio é opaco, podendo ser observado facilmente em contraste com o vidro do termômetro, onde podemos estabelecer uma escala, facilitando a leitura da temperatura do corpo. 3. O mercúrio pode ser obtido com grande grau de pureza. 4. O mercúrio não molha o vidro, não deixando resíduo aderentes ao vidro. Portanto, a massa do mercúrio utilizada no termômetro permanece constante, possibilitando maior precisão nas medidas obtidas. Uma observação. A cor do mercúrio é prata. Os termômetros que possuem um líquido vermelho em seu interior utilizam álcool tingido com um corante como grandeza termométrica. Com o passar do tempo, esse corante vai aderindo ao vidro, inutilizando o instrumento. Exemplo 1. A temperatura mais alta registrada sobre a Terra foi de 136 graus Fahrenheit em Aziza, na Líbia, em 1922, e a mais baixa foi de menos 126 graus Fahrenheit na estação Vostok, na Antártida, em 1960. Os valores dessas temperaturas em graus Celsius são respectivamente. Ele quer saber no exercício o valor das temperaturas em graus Celsius da temperatura mais alta, que é de 136 graus Fahrenheit, e da temperatura mais baixa, que é de menos 127 graus Fahrenheit. Então vamos converter a temperatura da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Então a gente vai usar a equação de conversão, que está aqui. A equação de conversão é θ graus Celsius dividido por 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Como é uma igualdade, a gente pode usar ela. Então, no lugar do grau Fahrenheit, eu vou substituir pela minha temperatura mais alta, que é de 136 Fahrenheit. A minha primeira temperatura que eu vou pegar é a temperatura mais alta, que é de 136 Fahrenheit. Então eu vou trocar no lugar de θ Fahrenheit por 136 Fahrenheit. θc dividido por 5 é igual a 136 menos 32 dividido por 9. A hora que eu fizer a conta de 136 menos 32 dividir por 9 e depois multiplicar por 5, eu vou chegar que a minha temperatura em graus Celsius é aproximadamente 57,8 graus Celsius. Para a segunda temperatura, que é a temperatura mais baixa, eu vou trocar o graus Fahrenheit por menos 127 graus Fahrenheit. E vou fazer as mesmas contas que eu fiz para obter na temperatura mais alta. Para a segunda temperatura, que é de menos 127 graus Fahrenheit, eu vou trocar o meu θ Fahrenheit por menos 127. E a hora que eu fizer as contas, menos 127, menos 32, dividir por 9 e depois multiplicar todo mundo por 5, eu vou chegar que a minha temperatura em graus Celsius é aproximadamente menos 88,3 graus Celsius, que me dá a resposta E. Exemplo 2. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin Fahrenheit foi de. Então, no exemplo número 2, a minha panela começou com 25 graus Celsius, ela foi até 80 graus Celsius, e ele quer saber a variação de temperatura em Kelvin e Fahrenheit. Para a escala Kelvin, é mais tranquila. Por quê? A escala Kelvin utiliza o grau Celsius como unidade. Por isso, a variação de temperatura nas escalas Kelvin e Celsius são dadas por números iguais. Então, a gente já sabe qual é essa variação de temperatura. Como assim? Se a variação de temperatura das escalas Kelvin e Celsius são dadas pelos mesmos números, é fácil saber qual é a variação de temperatura em Kelvin.
Por quê? Eu tenho a variação de temperatura em Kelvin, que é igual à variação de temperatura em graus Celsius. Então eu vou pegar 80 menos 25, que são a temperatura em graus Celsius, e vou subtrair. Assim, se eu pegar a variação de temperatura em graus Celsius, que é 80 graus Celsius menos 25 graus Celsius, eu vou chegar que a variação de temperatura em graus Celsius é igual a 55 graus Celsius. Como elas são dadas pelos mesmos números, eu automaticamente já sei que a minha variação de temperatura em Kelvin é igual a 55 Kelvin. A segunda parte é transformar a variação de temperatura em graus Celsius na variação de temperatura em Fahrenheit. Ou seja, a variação de temperatura na escala em Fahrenheit, ela corresponde à variação de temperatura em graus Celsius, que é igual a 55 graus Celsius. Então tá ali, a minha variação em temperaturas em graus Fahrenheit dividido por 9 é igual à variação de temperatura em graus Celsius dividido por 5. Logo, eu já sei qual é a minha variação de temperatura em graus Celsius, que a gente acabou de encontrar quando a gente resolveu a primeira parte do exercício. A minha variação de temperatura em graus Celsius é de 55 graus Celsius. Então eu vou trocar na minha variação de temperatura em graus Celsius por 55. Então, o que foi que eu fiz? Eu troquei minha variação de temperatura em graus Celsius por 55, porque eu já calculei isso na primeira parte do exercício. Então ficou, variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9 é igual a 55 dividido por 5. 55 dividido por 5 dá 11. 11 multiplicado por 9 dá 99. Então, a minha variação de temperatura em Fahrenheit é igual a 99 Fahrenheit, que me dá a resposta B. Então, moçadinha, com isso a gente fecha nossa aula de hoje. Não esqueça de reler o conteúdo, de refazer os exemplos e fazer os exercícios. Tá? E até semana que vem. Abraço e se cuida, galera!